Eu quero convidar os irmãos, por gentileza, mais uma vez, querem se colocar em pé? Pastor Alessandro, muita alegria recebê-lo para pregar a palavra. E nesse instante, com muita alegria no coração, eu quero, guardar das devidas proporções, recebê-lo e introduzir a mensagem desta noite com este versículo. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Igreja, a paz do Senhor. Glória a Deus, eu cumprimento a todos os pastores, autoridades aqui presentes, eclesiásticas, na pessoa do pastor José Valdir. E eu louvo a Deus por estar aqui, eu agradeço pelo convite. E abra bem os seus ouvidos, porque aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito de Deus diz à igreja. Amém? 24º aniversário da igreja. Eu glorifico a Deus, tá? Quando eu vejo o pastor José Valdir aqui, eu lembro no Salmo 112 que diz: você observou, né? Um homem ou mulher que teme o Senhor, os seus filhos serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada. E eu vejo a mãe dele, vejo as irmãs, vejo ele, uma geração abençoada. Povo de Deus poderoso na terra, que diz para o diabo: sai em nome de Jesus, e ele tem que sair. Amém? Deus abençoe a todos, pastores, presidentes, amados, queridos, viu? Sejam todos cumprimentados no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus, é o tema, Salmo 24 anos, né? Salmo 24, verso 3, é isso? E depois nós vamos ver quem é que vai subir ao monte do Senhor, dentro da palavra de Deus, amém? Salmo 24, verso 3 diz assim: olha, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aí a própria palavra de Deus vai responder: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Irmãos, quem poderá subir ao monte do Senhor? Se você for olhar no original, essa palavra significa quem poderá ir para o céu futuramente. Quem poderá? Então nós agora vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, e nós vamos ver o que vai dizer a palavra de Deus em Gênesis capítulo 35, versículo 16. Gênesis 35, verso 16. Presta atenção, este é o tema, e o pastor Valdir deu liberdade, mas mesmo assim está dentro do tema. Nós vamos ler agora Gênesis 35, versículo 16. Hoje pode ser um dia muito diferente para a sua vida, sabia? Aproveita bem esse momento. E aquele que te convidou para estar aqui, ele te ama muito também. Tá? Honre essa pessoa, porque se ele te convidou para estar aqui, ou ela te convidou, é porque essa pessoa te ama de verdade. Versículo 16, acompanha comigo a palavra de Deus. Diz assim: eles partiram de Betel, e quando ainda estava a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Repita comigo: Benoni. Mas o pai deu ao filho o nome de Benjamim. Repita comigo: Benjamim.
Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém, e sobre a sua sepultura Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, no nome santo, meu Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entro na presença do Senhor, meu Deus, em oração mais uma vez. Pai, eu quero te louvar e te agradecer. Meu Deus, parece ser tão simples, é apenas 24 anos do aniversário desta igreja. Mas, ó Deus, são 24 anos de plantio. Então tem muita colheita para se fazer. Abaixo e cante lá manastés. Meu Pai, abençoa teu povo que está aqui. Todo espírito contrário, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, que seja destruído agora, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, pelo poder que é no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Igreja, quem poderá subir ao monte do Senhor? A Bíblia fala dos que podem e também fala dos que não podem. O Salmo 15 diz assim também: Senhor, quem poderá subir ao teu santo monte? Quem poderá entrar no teu santo lugar? É aquele que é íntegro em sua conduta e que de coração fala a verdade, que não usa a sua língua para difamar e nem lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Há uma pergunta também, e há várias respostas para essa pergunta: quem subirá, ou quem poderá morar, ou futuramente quem irá para o céu? Porque aqui está no Antigo Testamento, e indicando o Antigo Testamento, ele indica, ou seja, sempre para Cristo, para a salvação. E aqui dá algumas situações do que pode e o que não pode. E o verso 4 do Salmo 15 é tão impressionante que diz assim: é aquele que honra os que temem o Senhor e rejeita quem merece desprezo. Você sabia por que está dando muito errado para muita gente aí? É porque eles têm honrado quem merece desprezo e têm desprezado aqueles que amam o Senhor. Vai um ímpio, vai lá qualquer um na casa da pessoa, ele é tão bem recebido, mas quando chega o pastor ou chega um servo de Deus, ele é recebido lá no portão e nem é convidado para entrar. Mas quando é um ímpio, sabe o que é isso? Está contra a própria palavra de Deus. Tinha que ser o contrário. Chegou o servo de Deus, faz uma festa, recebe ele, recebe ela, e o ímpio, primeiro os domésticos da fé, depois o ímpio. Estão fazendo ao contrário, por isso está dando tudo errado. Honra os que temem o Senhor, rejeita quem merece desprezo. Sabe o que Davi fala no Salmo 141, 142? Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele dizia assim: Senhor, eu não odeio os que te odeiam, eu não tenho por eles ódio implacável. Sabe o que ele está dizendo? Aquele que gosta do Senhor, eu gosto dele. Aquele que ama o Senhor, eu amo ele. Mas aquele que não gosta do Senhor, eu odeio ele. Porque eram povos de outras nações, além de não gostar do Deus de Israel, ainda zombava do Deus de Israel. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas hoje não, está tudo misturado. Quem está zombando do Senhor está sendo honrado, e quem está honrando o Senhor está sendo desprezado. Quem mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Por isso que eu gosto de mexer com homens de palavra. Quando Jetro visitou Moisés, ele disse: Moisés, coloca do seu lado homens de verdade. Sabe o que é isso? Homem de palavra, homem de caráter. Ah, que bênção, esses são os que vão. E ali tem algumas qualidades, mas no Novo Testamento também tem. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, vai dar uma certa lista dizendo: não vos enganeis ou não erreis.
nem imorais, nem idólatras, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem trapaceiros, nem caluniadores, nem alcoólatras herdarão o reino de Deus. E o verso 11 vai dizer: assim foram alguns de vocês, mas vocês já foram lavados, vocês já foram santificados, vocês já foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ah, fulano de tal bebeu, fez isso, agora está na igreja, glória a Deus, já foi lavado, já foi santificado, já foi justificado no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Escuta, você já pode ter sido qualquer coisa nessa terra, até a maior maldição, mas se prepara, porque o nosso Deus é que transforma maldição em bênção. Hoje você é uma bênção. Já foi, mas não é mais. Já foi, mas não é mais. Infelizmente tem muito crente que não vigia, a mulher fica lançando o rosto do marido, o marido lançando o rosto da esposa, os erros do passado, e o Senhor disse: olha, do teu passado eu não me lembrarei mais. Ou seja, você já foi, mas não é mais. Um monte de crente que não vigia. Assim foram alguns de vocês. Eu tenho certeza que tem homens aqui que tanto a polícia quanto o bandido tinha medo deles. E hoje eles são respeitados. Eles falam muito do Rio de Janeiro, sou de Minas Gerais, e falam: meu Deus, como que pode? Ninguém entra naquelas favelas, o caveirão não entra. Irmãos, Deuteronômio capítulo 28 diz, olha, verso 10, então os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Olha que legal, o Estado não entra numa comunidade, mas os servos de Deus entram. Quando o caveirão vai chegando, quando a autoridade policial vai chegar, a ordem dos bandidos é abre fogo contra eles. Mas quando vai subir a favela um servo de Deus, eles dizem: olha, esconda as armas, porque é homem de Deus, é mulher de Deus. E é isso que a terra tem que ver. E então os povos da terra, o que é isso? Aqueles que ainda são somente terrenos, não aceitaram a Cristo, não sabem das coisas lá de cima. Então os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O ímpio fada não anda no rio, não anda assim, não anda bem arrumado, que eles vão achar que você tem dinheiro. Olha que povo bonito, bem arrumado. E o bandido não para ninguém, por quê? Então os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Jacó, ele, com a ajuda da sua mãe, filho de Isaac, ele pega a primogenitura de seu irmão. Seu irmão tinha tudo para ser o primeiro, mas ele trocou tudo por um prato de lentilhas. E agora o seu irmão tem que fugir dele. E quando ele chega numa determinada cidade, ele vai observar uma moça chamada Raquel. E quando ele vê Raquel, Raquel significa ovelha. Às vezes tem muitas servas de Deus que não arrumam casamento porque não são ovelhas, são cabritas. Quando um servo de Deus bate o olho numa serva de Deus que é ovelha, ele fala assim: eu me interessei. E tem muitos homens também que não arrumam porque não é ovelha, é bode. Ovelha. Irmão, nós somos as ovelhas mais perigosas do mundo, sabe por quê? Nós somos ovelhas, mas dentro de nós existe o leão da tribo de Judá. E não é nós que cuidamos de nós mesmos. Nós temos um pastor. O Senhor é o meu pastor.
e nada me faltará. Agora ele bate o olho em Raquel e fala, aquela ali é o meu sonho. Mas ele não sabia. Raquel era filha de Labão, Labão era seu tio. E agora ela gostou, ela vai apresentar Jacó, ele estava de olho nela, ele já tinha gostado dela, presta atenção que Deus está falando. A partir daquele momento, Raquel passou a ser o sonho de consumo. O pastor falou sonho de consumo aqui. Passou a ser o sonho de consumo de Jacó. Irmão, servo de Deus e serva de Deus, quando bate o olho numa coisa e que vem um sonho, o inferno sabe que ele vai ter problema, que aquela pessoa não vai abrir mão de seus sonhos. Agora, Raquel vai levar Jacó para conhecer o seu pai. Quando chega lá, mas você é meu sobrinho. E aí de repente ele encontra uma oportunidade, eu quero aqui, adiantou um pouquinho, e encontra uma oportunidade e fala, olha, eu gostei tanto de Raquel, e eu queria casar com ela. Como que eu faço? Olha, você vai ter que trabalhar 7 anos. Você tem dote? Não, eu não tenho, porque eu estou fugindo do meu irmão. Pois é, então você vai ter que trabalhar 7 anos. Esse será o seu dote. Ele falou assim, agora, fechado. Agora. Sonho não tem preço. Agora. E começa a trabalhar. E deu 7 anos, ele falou, agora eu vou tomar posse de Raquel. O meu sonho agora vai estar nas minhas mãos. Aí ele vai se deitar e quando ele levanta de manhã, pensando em ver Raquel, ele olha do lado dele, quem estava? Era Lia. Ele levanta meio ali desconjuntado e esfregando o olho, eu quero crer, e vai até Labão e fala, mas deixa eu falar para o senhor me prometeu Raquel e o senhor me deu Lia. Ele arruma uma desculpa desfarrapada e diz, olha, não é certo a gente casar na filha mais nova, a primeira é mais velha, e depois a mais nova, mas eu gosto de Raquel. Então trabalha mais 7 anos. Escuta, irmãos, tem muitos Labões por aí, ou Labão. Eles prometem coisa, mas eles não têm palavra. Pastor, onde é que o senhor colocar o pé, eu coloco o meu, não vai nessa não. Tem um monte de espírito de não é nem labões, é lambões. Labão sabe o que ele estava tratando o Jacó bem? Ele estava de olho numa coisa de Jacó nas ovelhas. Jacó prosperava. Era ovelha daqui, era ovelha de lá. Ele tratando Jacó bem, mas de olho nas ovelhas dele. Você que é pastor, cuidado, viu? Com esses espíritos que rondam por aí. Às vezes te tratam bem, mas estão de olho nas ovelhas. Esperando um momento. Esperando um momento. Só que Deus não dá essa chance, tá? Jacó continuou. Mais quantos anos? 7 anos. Beleza. Sonho não tem preço. Sete anos. Escuta. Se alguém te prometeu alguma coisa e não cumpriu, Deus não vai deixar de te abençoar por isso. Ele desprezou Lia, pegou Lia, jogou Lia fora? Não, não. Ele ficou com Lia, amou Lia, teve filhos com Lia. Ele não desprezou Lia. Mas o seu sonho era Raquel. Às vezes hoje você não tem na mão aquilo que você sonhou. Às vezes é uma Lia. Escuta, não despreze essa Lia. Mas também não para por aí, porque ainda tem Raquel. Não para por aí, porque ainda tem Raquel. Ah, me deu Lia, eu vou ficar com Lia e agora eu vou esquecer Raquel. Escuta, você tem um sonho,
não para por aí. Não para por aí. Ainda tem Raquel. Continua tratando Lia bem, continua, não maltrata, agradece a Deus pela Lia que tem. Mas escuta, ainda tem Raquel. Você está morando num lugar onde você não queria? É Lia. Espera porque tem Raquel. Você está no emprego que está ali sendo massacrado, massacrada, é Lia, trata bem, fica tranquilo, tranquila, mas ainda tem Raquel, espera. Você está numa igreja que às vezes, fulano de tal não está reconhecendo, escuta, trata bem Lia, trata bem o lugar que você está, sabe por quê? Porque ainda tem Raquel. Aí eu não quero esse cargo, eu não quero isso, eu queria ser aquilo, eu queria... Não, trata bem Lia, mas não tira o olho de Raquel, porque ainda tem Raquel. Pastor, estou numa peleja com um carro que não sei o quê, e calma, trata ele bem, lava ele, só porque ele é velho, vai deixar ele todo escangalhado, lava ele, bota perfume dentro dele, trata ele bem, por quê? Sabe por quê? Porque ainda tem Raquel. Eu vou para a igreja de bicicleta, irmãos, trata ela bem, sabe por quê? Porque ainda tem Raquel. Ainda o teu sonho ainda não chegou ao final, calma. Não fica chorando por causa de Labão. Trata bem Lia, mas não para no meio do caminho porque ainda tem Raquel. Deus me prometeu que ia pregar nas nações, que eu ia fazer isso. Irmão, trata bem se você estiver pregando para 2 ou 3, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. Calma, ainda tem Raquel. Ele trabalha mais 7 anos pelo seu sonho. E daí a pouquinho o que acontece? Labão mudou o salário dele 10 vezes para ver se ele desistia do sonho dele. Labão falou, a mais velha já foi, né? Agora o dote da mais nova vai ser muito caro. Ou seja, ele trabalhou por Raquel 14 anos. Não foi por Lia que ele trabalhou, foi por Raquel. Sonho não tem preço. Agora ele pega a Raquel. Agora ele tem o sonho que ele queria nas suas mãos. Alegria de Jacó. E ele agora todo sorridente, ele todo feliz. Meu Deus, Lia está aqui, não desprezei ela, mas chegou Raquel. Continuo tratando bem, ou seja, igual um pastor, ele continua fazendo muito bem um serviço de diácono, né? Ele nunca vai desprezar que ele foi diácono. Se for preciso, ele fica até na porta. Ele fala, tratei bem Lia, agora eu estou com Raquel. Oh, glória a Deus, oh, aleluias. Só que agora, Raquel não podia ter filhos. O seu sonho, a sua bênção, chegou para ele estéril. Muitas das vezes não pensa que você vai pegar tudo certinho, tudo pronto. E muitas das vezes a bênção, que é bênção de verdade, ela vai vir estéril. Aonde ninguém quer, mulher estéril ninguém queria, via até como maldição. Se as pessoas soubessem que Lia era estéril, se ela tivesse casado com uma outra pessoa, ela ia voltar para a casa do pai. Mas ela casou com um homem de Deus. Um homem que tinha promessa do seu pai e do seu avô. O que ele faz, pastor? Ele vai para o joelho, ele vai pedir ao Senhor, ele vai orar. Tem gente que pensa, minha bênção vai chegar toda pronta. E não, irmãos, as coisas de Deus é diferente das coisas do mundo. Às vezes, quando a bênção chegar, é hora de orar para Deus operar um milagre maior do que aquela bênção. E Deus vai e abre a madre de Raquel. E agora Raquel vai ser mãe, Jacó vai ser pai de um menininho chamado José, que sai de uma mãe estéril e futuramente vai ser o governador do Egito e o melhor governador que já existiu em todo o tempo no Egito.
que vai matar a fome de toda a terra. O famoso Zefenete Paneia, ou Zefanate Paneia, que significa provedor do alimento da vida. Saiu de quem? Estéril. Mas agora, o que é que vai acontecer? Jacó retorna e ele vai voltar a Betel. E ele chega para o povo, agora que ele já tem filho, chega para todo mundo e fala: joguem os seus deuses fora, aqueles que não vão atrás de ídolos falsos ou de mentira. E aquele povo então joga todos os deuses fora e eles vão para Betel, dentro do capítulo 35. Precisa-se de jogar os deuses fora, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Jogam fora e eles vão subir. O Senhor recebe, os seus inimigos ficaram apavorados com eles. E agora eles vão se deslocar e Raquel já estava grávida de novo. A mulher que era estéril, né? Agora do segundo filho. E agora eles vão parar pelo caminho, ter que montar acampamento. Porque Raquel já estava para dar à luz ao segundo filho. E agora, no acampamento era costume que a parteira, ela fizesse o parto, limpasse a criança, arrumasse a mãe, e ela chegava na tenda e chamava o pai, somente o pai entrava na tenda. Depois que ele observou que estava tudo certo, aí ele convidava quem ele queria convidar. Por isso que convidado não convida. Eu vou falar uma coisa que Deus está mandando eu falar. Tem pessoa que fala assim: eu vou dar uma oportunidade para a irmã fulano de tal. A oportunidade foi para ela. Ela vem, sobe no altar, pega o microfone e fala: eu quero chamar fulano de tal para cantar comigo. A fulano de tal não foi convidada. De repente aquela fulana de tal está com problema, ela está fazendo contenda, e ela está subindo no altar, não com autorização dos homens de Deus, mas para uma pessoa que teve oportunidade e disse: eu quero chamar a irmã, o irmão fulano de tal. Convidado não convida. Tem que tomar cuidado, porque é muita gente que está subindo no altar e não tem vida com Deus. E entra dessa forma. Não porque eu conheço, é homem de Deus, é mulher de Deus, vai olhar, não tem nada daquilo ali. Aí quem está na igreja vê aquela pessoa subindo, fala: mas essa pessoa é da igreja? Eu ouvi ela cantando lá, eu vi pregando, eu vi isso, eu vi aquilo. Não volto mais ali. Deus está mandando eu falar isso aqui, eu vou falar. Nunca esqueça disso: convidado não convida. Por isso que quando a pessoa recebe um convite para um casamento, fulano de tal e família, a família dele está convidada. Muita gente está subindo no altar, toma cuidado, hein? Pastor, o que vai acontecer? Deus vai cobrar dos pastores? Não, vai cobrar de quem convidou. Foi o pastor que convidou? Não, vai cobrar de quem convidou. Porque Deus não tem o justo por injusto e nem o injusto por justo. Agora, está ali do lado de fora, Jacó. Com aqueles homens, eu olho aqui para os príncipes aqui. É príncipe, pastor? É, filho do rei dos reis e senhor dos senhores, é príncipes. Mulheres são princesas. Queiram o mundo ou não? Queira o diabo ou não? E ele com os príncipes que tinha, ele era num respeito. Irmãos, homem de Deus tem que ser respeitado. Homem de Deus, mulher, o que é homem de Deus, o que é mulher de Deus, ele tem que ser respeitado aonde ele entra, onde ele sai. Ele era muito respeitado. Tem que tomar cuidado. Fulano de tal chegou, esse aí é pastor. Não, esse é pastor, glória seja dada ao Senhor. Essa aí é a mulher de Deus. Quem que é a mulher de Deus? Fulano de tal? Tem que ser respeitado. Jacó era respeitadíssimo.
Jó era um homem de Deus. Quando ele chegava nas praças, as pessoas levantavam e tiravam até o chapéu. Os idosos faziam isso. Homem de Deus, viste meu servo Jó? Homem reto, íntegro, que me teme, que desvia do mal. Escuta o que Deus está falando, igreja. Escuta o que Deus está falando conosco essa noite. A criança chorou dentro da tenda. E eu quero aqui conjecturar, todo mundo começou, Jacó. Olha o segundo aí, Jacó. E falou, gente, espera um pouco, vocês sabem, vou entrar primeiro, né? E eu já chamo vocês aí. Faça ideia que nobreza que era aquele homem, irmãos. Homem de Deus, ele é diferente. Mulher de Deus é diferente. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Por isso que Saul não deu certo no governo em Israel, sabe por quê? Saul cuidava de mulas. Davi cuidava de ovelhas. Quem cuida de mula é cacetada, é grito. Não é assim que eles passam puxando a charrete desse jeito? E quem cuida de ovelha, vem cá, bichinho, vem cá, deixa eu pegar no colo, coloca nas costas. Essa é a diferença de Davi. Gente, espera um pouco que eu vou entrar na tenda e já vou chamar vocês. Só um pouquinho. Meu Deus, eu te louvo, Pai. Isso abriu o ventre dele, 14 anos trabalhando. Oh, glória a Deus, eu te louvo, Pai. Já tem José e agora eu vou entrar. E de repente a criança para de chorar. E ele falou, já deu? Já deu banho? E todo mundo esperando a parteira chegar na porta da tenda. Daí a pouquinho chega a parteira. Senhor Jacó. Pessoal, vai lá, Jacó, vai. Nasceu Jacó. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ir lá. Aí entra Jacó dentro da tenda. E quando ele entra todo alegre, meu Deus, ele vai ver aquela criança chorando, olhando para ele. Ele vai olhar a mãe do lado, a parteira, ele olha a mãe, olha para a parteira e pergunta, ela está dormindo? Ela fala, não. Mas como assim? Ela está descansando? Não, senhor. Ela morreu, senhor. Imagina o que passou na cabeça de um homem desse. 14 anos de trabalho, o sonho dele. Agora chega aquela criança na terra e em contrapartida, ela tira da terra o seu sonho, a mulher que ele mais amava. Naquele momento, aquela criança poderia ser a criança mais odiada por Jacó. Porque ela tirou de Jacó os seus sonhos, o seu esforço de 14 anos. E ele faz essa pergunta à parteira. Qual foi o nome que ela deu a essa criança? Ela disse, foi Benoni. Dentro do capítulo 5, o Senhor já tinha mudado o nome de Jacó para Israel, porque ele sabia o nome Jacó. Jacó significa enganador. Ele carregou aquele nome um tempo nas costas dele. Quando ele foi lutar com o anjo sabia qual era o nome, mas só fez ele lembrar qual era o nome dele. Qual é o seu nome? Ele disse, Jacó. Era a mesma coisa dizer assim, enganadora. E o Senhor tinha mudado, e agora a parteira vai dizer, ele chama Benoni. Logo no mesmo capítulo que o nome dele é mudado para Israel. Benoni significa filho da minha dor, filho do meu sofrimento, filho da minha angústia, filho da minha tristeza, filho que me levou à morte. Jacó sabia o que era carregar nas costas o nome de enganador. E agora ele olha para aquela criança e ele decide mudar o destino daquela criança. Ninguém lá fora sabia que o nome era Benoni. Ele disse, o nome dessa criança não será Benoni. O nome dessa criança será Benjamim, que significa filho que está à minha direita, filho a quem eu amo, filho a quem me representa.
Filho é quem está todo o meu amor. Sabe o que significa filho que está à minha direita? É como esse pastor que entrou aqui com esse cajado, o cajado que está na minha mão direita, ou seja, quando eu envelhecer é Ele que vai me segurar, é Ele que vai estar comigo me escorando, é Ele que eu vou confiar. Filho que está à minha direita. Quem subirá ao monte do Senhor? Benoni ou Benjamim? Filho que causa tristeza, dor? Que causa angústia? Ou filho que representa o Senhor? Ou filho que está à sua direita? Aonde ele chega, ela chega, é o homem de Deus, é a mulher de Deus. Igual o profeta Eliseu, veja o que ali vai, um grande homem de Deus. É os chamados crentes que o mundo fala. Esse aí é o povo de Deus. Ele vai olhar para Benjamim e vai decidir transferir para aquela criança tudo o que ele sentia por Raquel. Todo o amor, todo o sonho que ele tinha com Raquel. Agora ele transfere, porque pensar ele, eu quero aqui conjecturar que todas as vezes que eu olhar para os olhos de Benjamim, eu vou ver Raquel nos olhos dele. O amor que eu tinha por ela, eu não vou odiá-lo. O amor que eu tinha por ela, tudo o que eu sentia por ela, eu vou transferir para Benjamim. Escuta, nós éramos Benones. Todos nós. Porque todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Ali na cruz do Calvário, no meio de dois ladrões. Quando o Senhor Jesus dá a última palavra e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento eu quero crer que Deus olhou para o Senhor Jesus. E ele olhou para aquele monte de gente comemorando a sua morte e a sua crucificação. Quem sabe aqueles que ele curou. Quem sabe muitos que ele orou, muitos que ele libertou. E o próprio Deus olhando para o Senhor Jesus e olhando para aquele povo, assim como Jacó olhando para Raquel e olhando para Benjamim. Deus podia ter destruído a humanidade. Por isso que a palavra de Deus fala que as suas misericórdias é o fato de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus. Agora Deus olha para mim e para você. Benones, filhos que causou tristeza ao Senhor Jesus, filhos que causou angústia, filhos que levaram ele à morte. Fomos nós que fizemos isso. Foi a humanidade que fez isso. Deus podia destruir. Por isso que antes de nós aceitarmos ao Senhor Jesus, nós éramos inimigos de Deus, merecedores da sua ira. Mas o amor de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Naquele momento Deus olha para os Benones e disse: olha, você não vai ser Benoni. Você que aceita Cristo como Salvador, como Senhor, não é mais inimigo de Deus. Porque Deus pegou tudo o que ele tinha por Jesus, o amor, e decidiu transferir tudo aquilo para mim e para você. Por isso não sou eu quem vivo, e não é você que vive, mas é Cristo que vive em nós. Esses são os Benjamins. Quem vai subir o monte do Senhor?
Quem vai morar no seu santo lugar? É aquele em quem está todo o amor do Senhor. É aquele que o representa. É aquele que está à sua direita. Porque eu te tomo pela minha mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Esses vão subir. Benones não sobe. Causador de sofrimento, contendeiro, divisor de igreja, mentiroso, fofoqueiro, que faz pessoas sofrer, que faz pessoas chorar. Isso é Benoni, isso não sobe. É só quem está à direita, até no último dia. Filhos meus, à minha direita, bodes, à minha esquerda. O Benones, à esquerda. O Benjamins, à direita. O Benoni, para o fogo que lhe está reservado. Não era para você, era para o demônio, para o diabo e os seus anjos. Mas você o seguiu. Você fez a obra deles e não a minha. Senhor, mas no teu nome expulsei demônio? Não, você usou o meu nome. Apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. Por que a palavra de Deus fala que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente? Existe pedreiro relaxado, servente relaxado. O camarada fala que faz uma coisa e pega um serviço para pintar, e você fala: meu Deus, o que esse cara fez? Relaxado, chega tarde, sai cedo, cheio de problema, apresenta atestado. Mas não vai fazer isso com a obra de Deus, não. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O culto começa às 7. Se eu puder, eu quero chegar 10 para 7 para poder orar um pouco. Hoje as coisas mudaram. Não é o pastor que arruma a igreja para os obreiros, é os obreiros que preparam a igreja para o pastor, para receber o homem de Deus, o anjo da igreja. Mas não é o contrário, ele tem que chegar mais cedo. Às vezes tem que abrir a igreja. Relaxadamente. O que é isso? Benoni? Cuidado. Mas agora preste bem atenção. O que é que o maligno está aprontando? Você sabia que o Rio de Janeiro tem praticamente 80% de crentes? E você sabia que o Rio de Janeiro tem quase 40% de crentes desviados? É o estado que mais tem crente no Brasil, é o estado que mais tem desviado no Brasil. O que é isso? Agora preste bem atenção. Eu sei que depois dessa mensagem no nome do Senhor Jesus, esse demônio que age no Rio de Janeiro, ele está destruído pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Pelo poder que é no sangue do Senhor Jesus. O que é que ele está aprontando? Aquele que já é Benoni, que ainda não aceitou a Cristo, nós temos que orar para que ele se converta, para que ele venha a ser uma nova criatura e para que ele venha a ser filho de Deus. Porque todo mundo pensa que é filho de Deus, não, é criatura, Deus criou o homem. João capítulo 1 fala que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois ele vem para a terra, e depois fala: todos quantos o aceitaram. Ele veio para o seu, quem? Os judeus. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Por isso que a pessoa pode ter qualquer religião que for, frequentar qualquer igreja que for, se ela não for justificada em Cristo Jesus, se ela não for lavada e remida no sangue de Cristo, não existe salvação, ela ainda é Benoni. Mas presta atenção o que esse sujeira, esse maligno está fazendo aqui. Principalmente no Rio de Janeiro. E no nome do Senhor Jesus, ore e jejua. Todo mundo, toda vez que eu venho aqui, pastor José Valdir, como que as pessoas é que falam mal de pastores, de crentes? Quem? Os ímpios? Não, os próprios crentes. Todo lugar que se vai, você vai numa padaria, algum lugar,
Você é pastor? Sou. Ah, glória a Deus, você é de onde? Sou Belo Horizonte. Você não é daqui não, né? Mas por quê? Ah, porque teve um aqui arrumando o telhado, teve um aqui fazendo isso, teve um aqui fazendo... Meu Deus do céu, teve um aqui na igreja, teve... Falei, meu Deus, mano, o que é isso? Aqui tá muito estranho. E tem gente que pensa que nem tem jeito. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus dá jeito no sujeito que não tem mais jeito. Tem jeito sim, para Ele tem. Em nome do Senhor Jesus, tem jeito. O que é que está acontecendo? Homens de Deus, mulheres de Deus, que um dia foram Benones, que causavam sofrimentos. A família, as pessoas, aceitaram a Jesus, se tornaram homens e mulheres de Deus. Devagarzinho, Satanás foi chegando, para quê? Para tentar transformar Benoni, para tentar transformar Benjamim em Benoni. Um dia foi Benoni. Benjamim um dia foi Benoni, mas o pai falou, não, você vai ser Benjamim. Ele foi filho que causou dor, filho que causou a morte, filho que trouxe angústia. Mas Jacó falou, você vai ser Benjamim, filho que está à minha direita. Quantos aqui causou tanta dor, angústia, a própria família? Aí aceitou a Cristo, agora é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, o pai, a mãe, todo mundo tem prazer em ouvir aquela pessoa, estar com aquela pessoa. Mas Satanás, o que ele está fazendo aqui? Deve estar fazendo isso em outros lugares. Mas o Senhor me chamou atenção para aqui, para o Rio de Janeiro. A pessoa que era o Benoni, que agora é Benjamim, Satanás não se conformou. Agora o que ele está fazendo? Ele está chegando para os Benjamins e tentando transformá-los de novo em Benones. Presta atenção no que Deus está falando aqui hoje. Você, Benjamim, fica esperto. Tem alguém investindo que é Satanás e os seus demônios para você voltar a ser Benoni, voltar a causar dor, voltar a causar sofrimento. Pastor, como que eu sei que isso está acontecendo? É quando a pessoa começa a causar dor primeiro dentro da igreja. Em vez dele ser bênção e dar alegria ao pastor, ao círculo de oração, não. Aos jovens, não, ele já começa a causar tristeza. Está voltando a ser Benoni. Cuidado, cuidado. Estratégia maligna. Por isso que Deus nos traz aqui, tem pessoas assistindo que o pastor falou, Zé Valdir falou que está ao vivo. Presta atenção, está no YouTube. Ele tem pego os Benjamins, as Benjamins. Olha quem você era, usando pessoas para dizer, você está na igreja? Estou. Mas você não lembra que você ficava na biqueira vendendo as coisas? Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados. Vocês foram santificados. Vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. E no Espírito nosso Deus. Assim nós fomos. Mas você era um cachaceiro? Mas olha quantas mulheres você já teve, quantos filhos. Olha como é que você era um brigão. Olha como é que você era um mal pagador. E agora você está na igreja todo bonito. Irmãos, aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele é um novo Benjamim. Satanás está usando uma estratégia. Qual, pastor? Sentimento de culpa. Sabe aquele problema? Ou aqueles problemas? Você não já orou? E a Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então Ele já te perdoou. E por que está isso na sua cabeça, essa lembrança do passado e uma culpa, sendo que o Senhor já te perdoou? Quem você acha que está fazendo isso? Para você voltar a ser Benoni? Para você voltar a ser Benoni. O Senhor disse, dos teus pecados eu não me lembrareis mais. Que negócio é esse? Que erro do passado esse? Que coisa antiga é essa que agora está vindo, está batendo aí? Escuta, todo o sangue suja. O sangue de galinha suja, o sangue de porco suja, o sangue de boi suja. Mas o sangue do Senhor Jesus, além dele não sujar, ele limpa todo o pecado.
Cuidado, Benjamins, porque o inimigo está trabalhando para que você volte a ser Benoni. E se voltar a ser Benoni, cuidado, porque vai ser inimigo de Deus. Ser inimigo dos obreiros, do pastor, da igreja, não. É inimigo de Deus. E a palavra de Deus fala que horrível coisa é cair na mão do obreiro, do pastor, não. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Benjamim, Benjamim, filho que representa, filho que dá prazer. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não tem vigiado? Não usava internet, deixou tudo, agora voltou a usar, que é isso? Vê coisa ali que não deve? Não via, depois parou de ver, agora voltou a ver de novo? Tinha determinados programas de televisão que acabou, agora isso aí não vale mais nada para mim, mas agora está voltando a ver coisas que era. Assim foram alguns de vocês. Se foi, porque não é mais. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que mentia não mente mais. O que é isso? Eu amava o pastor, mas agora eu falo mal dele. Opa, peraí. Que negócio é esse? Está voltando? O apóstolo Paulo dizendo, admiro vocês voltar tão rapidamente para os antigos rudimentos desse mundo? Para as filosofias vãs? Eu fiquei tão feliz, para a glória de Deus, quando eu cheguei aqui e vi essa igreja. Falei, meu Deus, aqui não está parecendo uma discoteca. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem crentes, queiram homem ou não, mas aqui é o lugar de adoração. Benjamins. Às vezes na igreja o Benjamim começa a virar Benoni. Não gostei do louvor, não gostei da pregação. Escuta, você e eu, nós não temos que gostar nem de louvor nem de pregação, porque o culto nunca foi nem para mim nem para você. O culto sempre foi para Ele. Para Ele são todas as coisas. A igreja não é para agradar ninguém. A igreja é para agradar Ele. O apóstolo Paulo fala, se eu não fosse servo de Deus, eu seria servo de homens. Ou se eu fosse servo de homens, eu não seria servo de Deus. Irmãos, os verdadeiros crentes, eles não foram chamados para ganhar seguidores, ganhar amizades, não, eles foram chamados para ganhar almas. Eu tenho 1000 amigos, eu tenho 100 amigos. Escuta, quantos deles você já ganhou para Jesus? Porque quando você ganha a pessoa para Jesus, aquela pessoa passa a ser o seu amigo melhor que um irmão. Mas não pensa que você tem amigo, porque na hora que está faltando as coisas é o papai e a mamãe, ou então é a igreja. Cadê aquele monte de amigos? Cuidado com as estratégias do maligno para fazer você voltar a ser Benoni. Cuidado, jovens. Vão lá na nossa igreja. Lá não é aquela igreja, aquele monte de homem de terno no altar, e não sei o que, e não sei o que. Sabe o que aconteceu, pastor Valdir? Tem muitas que abriram por aí, lotaram, porque eles não ganharam para ninguém para Jesus, não. Tirou os filhos, os netos, os bisnetos dos homens de Deus, das mulheres de Deus, da Assembleia de Deus. E agora eles estão vendo que é só oba-oba. Te prepara porque vai voltar. E aqui não vai caber. Vão lá, jovem. Lá é uma bênção. Você precisa ver. Lá, né, não é aquele 2 hinos, depois o louvor, as irmãs do ciclo de oração. Não, lá é tudo novo, tudo novo. Ó portais antigas, abram-se, ó portais antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e valente. Abra-se, ó portas, para que o Rei da Glória entre.
E para quem não sabe, pergunta, mas quem é esse Rei da Glória? Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso ele diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir essa porta, eu entrarei e ceiarei com ele, e ele comigo. Tem Benjamim aqui. Tem Benjamim que voltou a ser Benoni. Vai voltar a ser Benjamim hoje, em nome de Jesus. Pastor, mas fulano de tal está tão fraco na fé. Ele, ela, escuta. Pensa no crente mais fraco aqui do Rio de Janeiro. O crente mais fraco dessa terra. O mais fraquinho de todos. Não aguenta nem mais vir na igreja. Ele ainda é mais forte do que o demônio com o inferno e todos os demônios juntos. Porque não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Tem muita gente desprezando o crente fraco. Faz isso não. Rejeita o rebelde, o fraco não. O fraco vai se fortalecer. Porque Deus, a Bíblia fala que Deus, Ele dá força ao cansado. Aquele que não tem mais vigor. Não confunde crente cansado com crente rebelde. Ajude o crente fraco e ele fortalecerá. Ajude o rebelde e ele te matará. Que é isso, pastor? É. Ajude o fraco e ele vai se fortalecer. E vai andar junto contigo. Ajude o rebelde. Ele te mata. Certa vez aqui quero aqui trazer uma ilustração. Deu uma enchente. E de repente, aquela enchente muito grande. Aí um sapo estava passando. E tinha um escorpião em cima de um pedaço de madeira. O pedaço de madeira estava bambeando. Ele falou, vou morrer. Aí viu o sapo. Sapo! Vem cá! O sapo olhou e falou assim, esse é escorpião? Ele falou, eu sou, mas eu vou morrer aqui, ué. Me ajuda. O que você quer? Eu quero subir aí nas suas costas para você me levar até na margem do rio. O sapo olhou e falou, o quê? Esse ferrão aí? Você me mata, rapaz. Mas se eu te matar, eu vou afundar junto com você. O sapo falou, olha, olha. Encostou o sapinho lá, sobe aí. Ele subiu, lá vai o sapo tranquilo, observando ele. Não teve fincada nenhuma, o sapo lá vai. Quando estava no meio da correnteza, bem na parte mais funda, o sapo falou, ai! Você falou que não ia fazer isso. E ele disse, sapo, eu morro, mas eu não nego a minha natureza de escorpião. Ajude o rebelde, e ele te matará. Ajude o fraco. Ajude o fraco. Ele vai se fortalecer. E no dia de amanhã ele pode ser até o pastor dessa igreja aqui. Mas cuidado com Labão. Quanto mais forte ele tiver, mais ele vai te prejudicar. Jacó, ele fez de tudo, como foi dito aqui por algum pastor. Balaão foi contratado para amaldiçoar. Não tem como amaldiçoar aquele que o Senhor abençoou. Escuta, não tem como voltar a ser Benoni aquele que já é Benjamim. Só se você quiser. Esta oração de hoje, no nome do Senhor Jesus. Às vezes tem mulheres de Deus aqui, que quando vem dobrar os joelhos, ali fica cheio de lágrimas. Porque um dia viu o marido ou filho ou filha como Benjamim, e agora sabe que virou um Benoni. E está pedindo ao Senhor, tenha misericórdia. Quantas pessoas que tinham pessoas como referência no altar, pastores até, eram um Benjamim, e agora, no bar jogando sinuca e bebendo cerveja? Voltou? O cão voltou ao vômito?
A porca lavada voltou à lama. Pastor, o que é que nós vamos fazer? Ora para Deus destruir esse demônio chamado Benoni na vida dessas pessoas. Você que tem uma pessoa que está parada, que saiu da presença do Senhor, que era um Benjamim, que era uma Benjamim, você vai orar a partir de hoje falando: Pai, em nome do Senhor Jesus, destrói aquele espírito de Benoni. Porque ele é um Benjamim e ela é uma Benjamim. Nós já vamos orar por causa do horário? Em Eclesiastes 10, Eclesiastes 10, verso 7, a palavra de Deus diz assim: eu tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. O que é isso, pastor? Escravos do diabo, da mentira, de Satanás, andando a cavalo, e príncipes embaixo do cavalo andando a pé e vivendo como se fosse, não é escravo, mas vivem como se fosse escravo. Se aqui fora passar um cavalo com um escravo em cima e um príncipe do lado, de cabeça baixa, andando a pé, até uma criança que tiver aqui de 2, 4, 5 anos, ela vai olhar e vai falar assim: está diferente, está invertido, está errado. O príncipe tinha que estar em cima do cavalo, o escravo tinha que estar andando a pé, mas é o contrário. É o príncipe andando a pé e vivendo como se fosse escravo, e o escravo no cavalo. Escuta, não foi você que escolheu o Senhor, foi Ele que nos escolheu primeiro. E Ele disse: eu te escolhi para você estar por cima e não por baixo, para você ser cabeça e não cauda. Príncipes vivendo como se fossem escravos, não é, mas está vivendo como se fosse. Escravo trabalha, não é reconhecido, ainda apanha. Escravo não tem vez e nem tem voz. Escravo não tem direito a nada. Príncipes vivendo dessa forma, como se fossem escravos, levando uma vida de escravo, sendo que o Senhor já disse: eu te escolhi para você estar por cima, e que está fazendo embaixo. Eu te escolhi para você ser cabeça, que você está lá atrás, o que você está como cauda? Eu te escolhi para ser Benjamim, não Benoni. Estou triste e a minha vida não muda. Na presença de Deus até a tristeza pula de alegria. Pastor, o que é que eu faço? O que é isso? Comodismo espiritual. Quando der eu vou na igreja, quando der eu oro, quando der eu jejum. Eu vou levar a vida desse jeito, então continua. Mas se hoje você decidir ver pessoa que fala: pera aí, quem é filho do rei dos reis e senhor dos senhores é o quê? Príncipe, princesa. Príncipe levando vida de escravo, princesa levando vida de escravo. Não, Senhor, eu vou tomar posição. Qual que é a posição? Eu vou subir para o lugar para onde o Senhor me escolheu. E o escravo, ele vai ter que dar licença dali. Tem muita gente que estão ocupando vários lugares que não são deles, são seus. Eu estou profetizando aqui no nome do Senhor Jesus. Escuta, tem muitos advogados que estão em determinado lugar, que lá não é lugar deles, é seu lugar. Tem muitas pessoas na esfera de governo que não é para estar lá, é escravo do pecado de Satanás. Lá é seu lugar, lá é nosso lugar. Tem muitas pessoas que estão trabalhando em grandes empresas, em cargo de chefia, é escravo do diabo, não era para estar lá. Lá é seu lugar. Mas por que eu não estou vivendo como se fosse escravo? O que está faltando? Senhor, eu estou voltando para cima do cavalo hoje. Eu estou voltando para cima do cavalo.
Pastor, você não me conhece, a minha vida, eu sou alcoólatra, eu sou isso. Irmãos, eu aprendi a ler na Bíblia aos 27 anos de idade. Eu era alcoólatra, dormia na rua e pedia dinheiro para beber cachaça. Só que eu fiz uma escolha. Eu decidi deixar de ser cavalo de Satanás para ser cavaleiro de Jesus. E hoje nós temos essa escolha para fazer aqui. Se quiseres, terás o melhor dessa terra. Pastor, é prosperidade? Não. Irmãos, Deus prosperou Abraão, Isaac, Jacó, ele prospera. Mas a maior prosperidade que tem é a pessoa saber o meu nome, está escrito no livro da vida. Ter dinheiro é consequência de servir ao Senhor. Ter posição é consequência. Qual é a consequência? Tem que ficar em cima do cavalo, não desce não. Se descer vai viver como se fosse escravo. Mas eu oro, eu pulo, eu rodopio, eu vou no monte, eu faço isso, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Sobe para o cavalo. Não é pecado nenhum ir no monte, não é pecado nenhum orar. Mas sobe para o cavalo, toma a sua posição. Vai para o seu lugar. Em nome do Senhor Jesus. Isso que o inimigo tem. Vocês que estão aqui, os benjamins, guardem hoje, no nome do Senhor Jesus, que está sendo dito aqui. O que o Espírito de Deus está falando aqui. Você não vai brigar com ninguém para ocupar aqueles lugares. Não precisa, é só tomar posição. Não precisa disputar, é só tomar posição. Os demônios de Benones, que fizeram e que tentaram, que estão tentando transformar Benjamim em Benoni, eles vão se dar muito mal no nome do Senhor Jesus. Porque você vai orar pedindo a Deus: Pai, em nome do Senhor Jesus, destrói esse espírito de Benoni na minha casa, na região dos lagos, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. O que vai acontecer? Você vai ver que os benjamins, que estava sendo influenciado para voltar a ser Benoni, vão estar aqui do seu lado. Vai estar lá na igreja, do seu lado. Você vai olhar e vai falar assim: esse agora representa o Senhor. Esse agora o Senhor tem prazer nele. Escuta, eu já vou orar. Preste atenção. No nome do Senhor Jesus, toma posição. Toma posição a partir de hoje. Por quê? Eu nunca sonhei estar aqui hoje. Pastor Valdir, pastor, tem como o senhor pregar? Estão uns 2 meses ou mais. Eu sou pastor da mãe dele, só vi ele umas 2 vezes e falei com ele no telefone, umas 4 vezes se for. Para tratar um assunto não tem nada a ver aqui. Deus transforma a maldição em bênção. Pastor, mas eu nem sei ler direito. Eu aprendi a ler na Bíblia aos 27 anos. Então o inimigo não vai jogar isso na sua cara para você não ser um obreiro, para você ser um homem ou mulher de Deus, não. Pastor, é difícil eu ficar liberto. Reconhecereis a verdade vos libertará. E você sabe que Jesus é a verdade. O Senhor me trouxe aqui hoje no nome do Senhor Jesus, para destruir no nome do Senhor Jesus, junto com você em oração, esses demônios de Benoni, que operam na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Mas escuta, precisa de você e nós, a pessoa tomar uma posição hoje. Eu vou voltar para o meu lugar. Eu vou voltar para cima do cavalo. Não é porque eu quero, não, porque o Senhor é que me escolheu para mim estar lá. Eu não escolhi para estar aqui, não. Foi o Senhor que me escolheu para estar. Os senhores não escolheram para estar aqui, não. O Senhor
Foi o próprio Deus que os escolheu. Não fosse vós que me escolhesse, eu que escolhi a vós. Primeiro, eu quero fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Escuta. Daqui. Da estéreo saiu o governador. Daqui vai sair médicos, advogados, advogadas. Ainda que seja faxineiro, mas vai ser o faxineiro mais falado. Olha, pode contratar, você não vai ter tempo na sua agenda. Pedreiros, juízes, vereadores, deputados, governadores, e às vezes até presidente. Empresários, você hoje, que não tem comida dentro de casa direito, você vai colocar comida na mesa de centenas de famílias. Deus vai te usar. Em nome de Jesus. Escuta, mulher. Você que não tinha roupa para vir aqui hoje, e você teve que se humilhar e pedir emprestado. Você vai ter para emprestar a muito, e não vai mais tomar emprestado. Em nome do Senhor Jesus. Tem mais de uma semana que você está pensando com qual roupa que eu vou. Não é para mostrar para as pessoas não, porque você é uma mulher de Deus. É para agradar o Senhor. E tem mais de uma semana com qual que eu vou, quem que eu vou pedir. Escuta, é você mesmo. Você vai ter para emprestar a muitos. E não vai precisar de tomar emprestado. O homem decepcionado, homem de Deus, estou falando para homem de Deus, estou falando para Benjamim. Sabe aqueles Labão que te prometeu uma coisa e não foi nada daquilo? Escuta. Deus não vai deixar de te dar Raquel por causa de Labão, não. Vai buscar. Vamos colocar sobre os pés, no nome de Jesus. Eu não gosto dessa liga, eu não gosto. Não, você vai gostar. Pastor, mas eu estou num barraco de um cômodo, Elia. Vai gostar sim. Por quê? Aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Não fica desprezando Lia, não. Por quê? Porque tem Raquel. Quem subirá ao monte do Senhor? Benjamins. Benones não. Benjamins, Benones não. Aquele que faz sofrer, não. Um dia todo mundo, todas as pessoas um dia, nós somos reino de sacerdote, mas todo mundo poderia ser pelo menos um dia pastor, para saber como que é. Porque eu não sabia, hoje eu sei. E tem gente que às vezes fica desejando coisa que nem é para desejar. Tem que tomar cuidado até com o que pede o Senhor. A mãe dos filhos de Zebedeu chegou para o Senhor Jesus e falou: Senhor, deixa que um filho meu assente à direita e outro à esquerda do Senhor. Porque o Senhor Jesus, né? Todo mundo queria estar perto dele. Multidões o esperavam. Cuidado com o que você pede. A mãe dos filhos de Zebedeu, ela só viu o absurdo que ela foi pedir quando ela chegou no Gólgota e olhou à direita e à esquerda do Senhor. Dois sendo crucificados. Ele falou: meu Deus, o que eu fui pedir? Cuidado com o que você pede. Tem gente que é uma briga para ser pastor. A hora que senta aqui, ele fala: meu Deus, essa cadeira tem espinho. É sofrimento. Eu vou orar. Não, mas eu quero, pastor. Que os nossos sofrimentos são momentâneos, então amém.
Honra os que temem o Senhor. Rejeita os que merecem desprezo. Quantos homens de Deus aqui que não são chamados para ir no aniversário da pessoa? E ele ora por aquela família e trata bem aquela família. Na hora do aniversário, ele nem convidado é. Na hora do casamento, nem convidado ele é. Tem problema não? Tem, pastor. Não, olha ali, Salmo 15, verso 4. Honra os que temem o Senhor. Rejeita quem merece desprezo. Convida todo mundo. Até alguém para dançar funk lá. Mas não convida o homem de Deus para ir lá e abrir a palavra de Deus para ganhar almas. Rejeita os que merecem respeito. Merece ser rejeitado. Honra os que temem o Senhor. Eu quero fazer uma oração agora. No nome do Senhor Jesus. Quem aqui que deu uma parada era Benjamim. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, não entregou a sua vida para Ele? Tem essa pessoa aqui que não é crente, vamos dizer assim, que não é crente? Levanta a sua mão, por favor. Se tem alguém aqui que ainda não é servo de Deus, que não é crente. Todos são. Todos aceitaram a Jesus. Todos são Benjamim, tá certo? Se é, levanta a mão, fala assim: eu sou Benjamim. Então vou fazer uma oração agora. Tem alguém aqui que é Benjamim, mas está sentindo que o inimigo está trabalhando de todas as formas, te acusando, te tentando fazer com que, ou seja, te levar para a carne para a pessoa voltar a ser Benoni. Isso é só para você perder a sua bênção. Se tem essa pessoa aqui, eu quero chamar você aqui na frente, porque hoje você vai tomar a sua posição em cima do cavalo, vai voltar a ser Benjamim. Tem essa pessoa, pode vir aqui, em nome do Senhor Jesus. Pastor, estou passando uma luta, é tanta acusação, não demora a vir aqui. Volta para a sua posição agora. Não demora, já estou vendo pessoas vindo. Vem, Benjamim, você não é Benoni não, coisa nenhuma. Você é filho que dá prazer. Tem mais aí, irmãos. Não demore, eu não vou ficar insistindo. Esse é o momento. Pastor, eu sou príncipe, eu sou servo de Deus, eu estou vivendo como se fosse escravo. Você tem vergonha não, você está aqui no lugar de adoração. Eu estou vivendo, mas eu sei agora, o Senhor me mostrou, eu estou precisando tomar posição, eu vou voltar para o cavalo, então volta aqui correndo. Está passando aquela situação em casa, vem aqui correndo, não demora. O Senhor vai mudar aquela situação. Posso orar? Não demora. Eu não vou chamar você, não vou apontar o dedo, mas olha, está faltando bastante pessoas aqui. O Senhor vai mudar, você vai voltar para o... Olha, volta para o cavalo. Príncipe tem que viver como príncipe, princesa como princesa. Não demora. Por causa do horário aqui, não demora que eu quero fazer essa oração. Não deixa aí eu te segurar no banco não, irmãos. Eu sei que é uma luta. Vem correndo, moça! Benjamins! Vem, Benjamins, corre! O que estão tentando fazer contigo não vai conseguir não, você não é Benoni. Vem correndo aqui, no nome do Senhor Jesus. Estão falando mal, estão inventando coisas, vem correndo aqui. Posso orar? Olha que tanto de Benjamim que tem aqui. Olha que tanto de Benjamim que tem aqui. Vem mais. Vem mais, corre. Com o seu ato de vir aqui na frente, você está falando: Senhor, eu estou voltando para o cavalo. Eu estou subindo nele de novo. Eu estou subindo nele de novo. O que é do outro, mas o que o Senhor tem para mim, eu quero. Eu quero, é meu, é o Senhor que me deu. Vem correndo. Pode vir, vem para frente aqui que vai caber mais gente aqui, ó. Vem mais para frente aqui. Em nome do Senhor Jesus.
Esse demônio de Benoni, ele é tão terrível, que quando Deus mandou, falou assim, olha, coloca um casal de animal na arca, casal, macho e fêmea, porque Deus não criou outra coisa. Aí colocou lá um casal, um cavalo, uma égua, um boi, uma vaquinha, um cachorro, uma cachorra, colocou todos eles na arca. Escuta, olha quanto tempo tem isso. O boi continua sendo boi até hoje. A vaca até hoje. O cachorro continua sendo cachorro até hoje. O homem continua sendo homem. E a mulher continua sendo mulher. Não existe outra coisa. A Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea. Até os animais. Macho e fêmea. Eu estou com 54 anos e nunca fiquei sabendo que um boi virou vaca. E muito menos que uma vaca virou boi. Isso é mentira de demônios de Benoni. Para causar sofrimento, dor, tristeza. E aquela dor que levou o Senhor Jesus à morte, ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. E ele disse assim, estive morto, mas agora eu não morro nunca mais, eu estou vivo. Posso orar? Ô turma de Benjamim, por isso que o Senhor te trouxe aqui. Você achou que era Benoni, né? Não, você é Benjamim. Vou orar. Trabaço idene caso de des. Leridai de comanto la subenes. Eridada la sudedes. Querimanto caçudes. Escuta, você não está pregado nesse lugar aí não. O inimigo está tentando te segurar aí. Vem aqui. Em nome do Senhor Jesus. Ô príncipe, ô princesa. Escuta diante da igreja. Levanta a sua mão direita. Diga assim, Senhor meu Deus. Nesse momento, eu quero te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi. Em palavras, ações, gestos, pensamentos, consciente ou inconsciente. Senhor Jesus, se necessário for, eu te aceito de novo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida e me transforma na pessoa que o Senhor quiser que eu seja. Diga assim, Pai, foi o Senhor que me escolheu. Eu estou voltando, estou ocupando o lugar que o Senhor escolheu para mim. Está por cima e não por baixo, para mim ser cabeça e não cauda. Diga assim, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu Deus e meu Pai, de libaço e canto, ele manda lá caço de Deus. De mi mai nico, ti diri mante la suri te panto ne des.
Xetititite palácio. Iririri masucas. Delelele campassos. De canto da baixurides. Você pensou que ia descer, não desceu. Porque ainda que caia 7 vezes, eu torno a reerguer. Você virou chacota como Jó na boca de muitos. Mas agora é um novo tempo para ti. Tedirimanto caço pés. É um novo tempo para ti. Fica em pé. Muitos falam, ele não vai suportar, não vai? Não vai, não vai. Então veja só o que o Senhor faz. Então veja só o que o Senhor faz. Fica um obreiro atrás dele, por favor. Traz um homem forte aqui. Fica aqui atrás dele. Fica bem atrás dele. Pra te exaltar com todo meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Mamassuiri de la suica. Pois por tuas mãos Verenenica e o mancho des. com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o. Foi quebrado, fica livre de todo mal, cai por terra toda ação maligna na sua vida. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Em nome de Jesus. Iramaste declamases. Louvarei conforme a tua justiça e cantarei
Rebebe babaço. Pois tu és o Deus Criador. Escuta. Cadê os Benjamim? Levanta a mão bem alto. Senhor, quem subirá no teu santo monte? Quem poderá morar no teu santo lugar? Cadê os príncipes? As princesas? Quem está embaixo no cavalo continua com a mão abaixada. Quem está em cima levanta a mão. Glória seja dada ao Senhor. Eu vou fazer a última oração. Eu vou agora orar para quem está enfermo. Escuta, tem uma irmã aqui. Quem tiver enfermo pode ficar. Quem não tiver, podem retornar aos seus lugares. Tem uma irmã aqui que desde quando você for naquele aniversário e comeu aquele bolo até hoje, o negócio não está bom. Você que está enfermo, vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus. Cadê aquela irmã? Vem aqui. Você sabe, desde aquele dia, não precisa falar onde foi nem nada, desde aquele dia. Pega o óleo de unção para mim. Você é Benjamim, você não é derrota. Eles estão te medindo, tentando acabar com você, mas você é Benjamim. Amém? Levanta a sua mão direita. Senhor Jesus, neste momento, eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, escreva meu nome no livro da vida e me transforma na pessoa do Senhor, quiser que eu seja. Agora você, Benjamim. Cadê aquele... Você, por favor. Eu estou te ungindo para a sua cura e para a sua libertação de todo mal. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou te
ungindo para a sua cura e para a sua libertação de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Estou te ungindo para a sua cura e para a sua libertação de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Traz ele aqui, deixa eu orar, deixa eu ungir ele. Estou te ungindo para a sua cura e para a sua libertação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estou te ungindo para a sua cura e para a sua libertação, no nome do Senhor Jesus. Jesus está fazendo milagres esta noite. Estou te ungindo para a sua cura Os e para a irmãos de sua Campos, libertação, aguenta no só nome mais do um Senhor pouquinho. Jesus. Daqui a pouco vocês vão embarcar. Estou te ungindo para a sua Quero cura e para a despedir de sua vocês. libertação, Os irmãos do Arraial também. no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O espírito da mentira, o Em nome espírito de do engano, Jesus. o espírito de Benoni, eu estou te dando uma ordem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não aprisione mais essa menina. Sai dela agora, em nome do Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Sai dela, em nome do Senhor Jesus. Chega lá. Segura ela. Segura ela. Estou te ungindo para a sua cura e para a sua libertação de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Fala assim: Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesse momento nesse momento, eu te recebo eu te recebo como meu Senhor como meu Senhor e meu Salvador. e meu Salvador. Senhor Jesus, Senhor Jesus, escreva o meu nome escreva o meu no nome livro da vida no livro da e vida me transforma e me transforma na pessoa que o Senhor quiser que eu seja. quiser que eu seja. Amém. Seja livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Estou te ungindo para Glória a sua cura e para sua Deus. libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Libertação, em nome do Senhor Em Jesus. nome de Jesus. Estou te ungindo para sua cura e para sua libertação, em Em nome do Senhor nome de Jesus. Jesus. Estou te ungindo para sua cura e para sua Em nome de libertação, em nome do Senhor Jesus. Estou te ungindo Em para sua nome cura de e para sua Jesus. libertação, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Estou te ungindo Jesus. para sua cura e para sua Em libertação. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Alabaxurica. Da cidade. Em nome de Jesus. Querida, suite mantulato de Deus. Aleluia. Parada da putações. Lele maide. Aleluia. Bananhorimas. Que tere mandulaço. Glória a Que Deus. tete mamas. Raramado. Mandadadas. Lili babas. Estou te ungindo para a sua cura e para a tua libertação. No nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Anda. Em nome de Jesus. Anda. Anda. Em nome do Senhor Jesus. Anda. Anda em nome do Senhor Jesus. Anda. Aperta o passo. Anda em nome do Senhor Jesus. Glória, Anda, glória. aperta o passo. Anda. Anda. Aleluia. Anda. Anda tranquilo em nome do Senhor Em nome Jesus. de Jesus. Anda tranquilo em nome do Senhor Jesus. Anda em nome do Senhor Jesus. Anda em nome do Senhor Jesus. Rebe babá. Retere babá. Fica livre de todo mal. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. 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 Seja livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.
vir em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fica livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Veja! Livre! Estou te ungindo para a sua cura e para a sua libertação. Em nome do Senhor Jesus. Deribássicos. Banaias. Deribabas. Denenamos. Esse homem. Esse. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu orar para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te ungindo para a sua cura e para a sua libertação de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Passando mal? Vamos guardar, ó. Glória a Deus. Voltou a ser. Siribabadacas. Delimas, socomanda. Brahmamasudekes. Levachúbias. O engano. Visto Jesus te engano. chama. Sai desse 166. Sim, te Sai dele chama, ó No pecador. nome de Jesus, sai fora da vida desse rapaz agora. Agora. Jesus que muito Levanta essa mão. quer e pode te salvar. Você Deixa descer agora em o cavaleiro Rei de da Jesus. Glória. Sim ou não? Então Em diga ti assim, Senhor mesmo, Jesus. pecador. Neste momento, Eu te recebo eu te recebo como meu Senhor como meu Senhor, e meu Salvador. meu Salvador. Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida no livro da e vida me transforma e me transforma na pessoa na pessoa que o Senhor que o Senhor quiser que eu seja. que o Senhor seja. Amém. Espírito do mal na sua vida. Tens no Espírito de engano. coração lugar. Sai da vida desse jovem agora. Fica livre de todo mundo. Mas Jesus ressuscitar Em nome do Senhor Jesus. Você é Benjamim e não Benoni. não pode abrigar. Vai crescer, vai se casar com uma mulher de Deus e vai ter muitos filhos e vai ser um obreiro na casa do Senhor. Você é Benjamim. É Benjamim. Em nome do Senhor Jesus. Jesus, o teu Senhor, do prazer a vista é linda, deste mundo sedutor. Sim, um dia que se finda E para sua libertação. com a morte, ó livre de tudo aquilo que te pecador. Você é Benjamim, não é Benoni. Deixa entrar o Rei da nome Glória em ti mesmo, pecador. Estou te ungindo para a sua cura e para a sua libertação. Este Em nome de Rei da Jesus. Glória Em nome de Jesus Cristo. é Jesus, o teu Senhor. Hoje é dia aceitar
cura mesmo, Jesus. Estou te ungindo para a sua Para cura vires te e para a sua entregar. libertação de todo mal. Ah, Jesus, que muito Em nome do Senhor amar. Em nome do Senhor Jesus. 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 Anda. 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 Pode vir. Em ti Pode, mesmo, pode, pecador. pode vir. Fica aí. Pode ficar. Jesus, o teu Senhor. Jesus está fazendo milagres, porque Ele é o mesmo. Em nome de Jesus. Se nessa noite tem alguém que está afastado da igreja, já recebeu a bênção do Senhor, volte para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos de Campos, nós já vamos liberar vocês. Eu sei que eles estão... Pastor, já terminei? Sim. Aleluia. Igreja, até amanhã. Em nome do Senhor Jesus, pastor. Passou do horário bastante. Glória a Deus. Então, amém. Deus abençoe a todos e até amanhã. Que hora que é o culto amanhã? Às 19 horas. No nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Os irmãos querem adorar a Deus pela vida do pastor Alessandro? Digo amém.